Você quer o estudo dessa manhã que diz assim, onde estabelecer o lar, capítulo 19. E o capítulo 19, eu acredito que até o 22 vai falar um pouco sobre a questão da casa, do lar, do local onde você deve morar, para que você tenha felicidade, tenha paz, tenha tranquilidade no seu lar. Se você acredita que o lar é algo importante, com certeza você vai levar muito a sério esse detalhe aqui. Alguns, ao ouvirem falar desses assuntos, não entende muito bem, né? Coloca algumas justificativas, algumas dificuldades, mas a nossa intenção aqui, todas as manhãs, é trazer informação a você, informações que são inspiradas por Deus, para que eu e você sintamos o desejo do nosso coração de fazermos a vontade do Senhor. Isso aqui não é arbitrário, tá bom? Isso aqui são conselhos, e os conselhos a gente usa porque com certeza fazem muito bem para nós e para nossa vida. Aqui diz, ó, princípios orientadores na escolha do local onde você deve morar. E aqui o conselho vai dizer na página 131 o seguinte: ao escolhermos uma residência, Deus quer que nós consideremos, antes de tudo, as influências morais e religiosas que nos rodearão dentro daquela influência, daquela residência, a nós e a nossas famílias. Devemos escolher a convivência mais favorável ao nosso progresso espiritual, aproveitando-nos de todo auxílio ao nosso alcance, pois Satanás, irmãos, porá muitos obstáculos a fim de tornar nossa marcha em direção ao céu o mais espinhosa possível. Talvez nós sejamos colocados em posições difíceis, irmãos, pois muitos não podem ter um ambiente tal como desejariam. Não deveríamos, porém, nos expor voluntariamente às influências desfavoráveis ao desenvolvimento do caráter cristão. Eu não sei se ficou claro isso para você, mas eu vou tentar deixar mais claro. Aqui está falando sobre a escolha do lar onde você vai morar. Obviamente, eu estou falando para pessoas que já têm a sua casa, pessoas que estão com o sonho de comprar a casa, pessoas que têm um desejo de comprar, mas não têm condições financeiras, e pessoas que nesse momento estão vivendo de aluguel. O que eu digo a você é o seguinte: ao escolher a sua casa, tanto aquela que você vai comprar, como aquela que você vai alugar, irmão, tenha sabedoria na escolha. Antes de você escolher aquela casa, observa ao redor daquele lugar. Se aquele local ele vai influenciar você moralmente, positivamente ou negativamente. E como é que isso pode acontecer, pastor? Se você vai morar num lugar onde você sabe que naquela rua existem bares, existem lugares onde a sua mente, a sua audição, o seu coração será contaminado, procure um lugar melhor, mais reservado, um lugar onde você sabe que você vai adorar ao Senhor, que fique próximo da sua igreja, né? Nós sabemos que para muitos é difícil. Hoje, em cidades grandes, as coisas são muito complicadas, não é verdade? Só que isso aqui são conselhos que você percebendo que dá para colocar em prática, coloque, irmãos. Não tape os ouvidos para isso aqui. Escolha uma convivência, um lugar que seja favorável ao teu progresso espiritual. Que você aproveite todo o auxílio que estiver ao seu alcance, pois você sabe, Satanás está doido colocando obstáculos, tentando o máximo possível para tornar a tua direção ao céu difícil, espinhosa, problemática, fazendo com que você não tenha mais aquela alegria de viver para Cristo, porque o local onde você mora, o ambiente que você mora, não é propício para adoração ao Senhor. Então, é importante que eu e você possamos entender este assunto e nos colocar à disposição do Senhor e entender que Deus ele abre portas onde não há portas. Ele faz coisas onde parece em locais, em situações que parecem impossíveis. Entendeu? Então, sempre que possa, escolha bem o local que você vai morar. Tá bom? Escolha bem, porque Deus ele quer que você sempre atente à questão espiritual. Aqui diz, ó, ao procurar-se a localização para o lar, permita-se, irmãos, que este propósito dirija a sua escolha. Que propósito? Nós falamos anteriormente, que a tua vida espiritual seja potencializada e que cada dia você sinta mais a presença do Deus no local onde você vai morar. Não sejais dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditames da moda, os costumes da sociedade. Considerai o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em vez de morar onde se só podem ver as obras dos homens, onde que se vê e ouve, frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus.
Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude, paz na natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, dos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Que conselho interessante, né? Então, irmãos, isso aqui, com certeza, para você que tem condições e consegue procurar um lugar assim, faça. Você vai sentir aquela alegria de viver num lugar onde você pode adorar ao Senhor. Você sair e olhar para o céu e ver o céu azul. Você olhar as árvores, os pássaros cantando. Isso é maravilhoso. Um lugar que tem a simplicidade. Não é verdade? Tem muita gente que está sendo infeliz no seu lar porque está morando num lugar, é, obviamente, dentro da sua realidade, num lugar que é muito complicado. Num lugar onde do lado existem muitas brigas, onde as pessoas, onde existem bares, onde existe, enfim, situações ali onde você pensava que você estava no paraíso e você está num lugar que está te levando não ao paraíso, porque os pensamentos, os sentimentos são muito difíceis. Eu me lembro que a minha mãe, quando ela mudou, na verdade houve uma divórcio, né? E ela foi morar. Passamos em Manaus em vários lugares, né? A gente morava alugado. E aí passamos por um lugar, depois fomos para outro, até que ela conseguiu comprar a casinha dela. E quando ela comprou a casinha dela, ela comprou num lugarzinho muito simples, né? Comprou ali um lugar, o que ela podia comprar, né? Ela comprou, a gente morava numa casinha de palafita, um assoalhozinho, como minha mãe não tinha dinheiro, ela tentou o máximo possível ali fazer uma casinha de madeira, né? Tinha uma casinha de madeira já, mas as madeiras eram todas podres, né? Era bem simples a situação da minha velhinha. E a gente morava ali, é, atrás passava um esgoto, né? E inclusive eu tenho um irmão que a gente brinca que ele gosta de criar rato. Ele pegou uma vez o rato do esgoto para criar. É meu irmão, o Jonathan. É engraçado o jeito dele, é muito. Meu irmão é uma benção. E aí ali a gente morava, um lugar assim bem difícil. Devido à condição financeira da minha mãe, ela morou ali por um tempo. Foi muito difícil, muito complicado. E naquele local ficava próximo de bocas de fumo, né? De locais ali onde a gente via os jovenzinhos que rapidamente se envolvia naquela situação. E uma certa vez eu fui para a escola à noite, eu com a minha esposa, e ao voltar, perto da casa da minha mãe, nós fomos assaltados. Aquilo gerou em mim uma aversão àquele bairro. Só de chegar ali eu fico com medo, eu não gosto muito daquele bairro. Meu irmão gosta muito daquele bairro, né, que ele morou ali por muito tempo. E aí também um amigo nosso, do meu irmão, o meu irmão menor, foi morto, né? Se eu não me engano, foi faqueado numa praça ali porque tinha um irmão dele que era envolvido em questão. Enfim, são várias situações difíceis. Então, eu sei que é difícil, irmãos, a sua vida, às vezes pode ser difícil. Você que não mora, que você que mora um pouco mais longe, distante, como Figueiredo, tem muitos lugares que tem ramais, maravilhoso, você vai ver um lugar ali especiais. Mas você que mora na cidade, né, num lugar mais, como é que eu posso falar? Uma população maior, um lugar mais difícil de conseguir casas, é importante que você escolha bem, né? Para que os seus filhos possam também sentir o desejo de adorar ao Senhor e não passarem ali para as fileiras do inimigo, vivendo em lugares assim que são muito difíceis, né? Lugares que vão trazer prejuízos mentais, psicológicos, né? Você vê filhos, pessoas indo para os caminhos das drogas porque o local onde vive é propício para aquilo. Então, assim, escolha bem o lugar que você vai morar, tá bom? Escolha bem. Eu sei que tem alguns que falam assim, pastor, isso aí não tem nem como eu escolher, o que eu posso é isso. Fique tranquilo, Deus sabe da sua realidade, assim como nós passamos também por essa dificuldade. Minha mãe teve que passar por aquela situação. Hoje, graças a Deus, está numa situação bem melhor, os filhos também. Então, mas foi um momento só ali, mas assim, o conselho fica para você, tá bom? Então, escute o conselho que Deus traz para você. Procure um lugar que não tenha muita balbúrdia, não exista muita confusão, que não traga tanta fadiga e desassossego para você, tá bom? Vá para um lugar onde você possa contemplar o Senhor e escute esse conselho que com certeza vai ser de grande benefício para a sua vida. Primeiro lar. O lar de nossos primeiros pais deveria ser um modelo para outros lares ao saírem seus filhos para ocuparem a terra. Aquele lar embelezado pela mão do próprio Deus, está falando aqui do lar edênico, né? Lá de Adão e Eva, não era um suntuoso palácio. No ambiente em que eles vivia o santo par, havia uma lição para todos os tempos. Lição essa de que a verdadeira felicidade ela é encontrada, irmãos, não na satisfação do orgulho ou do luxo, mas na comunhão com Deus mediante as suas obras criadas.
Se os homens dessem menos atenção às coisas artificiais e cultivassem maior simplicidade, estariam em muitas melhores condições de corresponderem com o propósito de Deus em sua criação. Que legal, né? Esse é o desejo de Deus para nós. Eu me lembro lá em Barreirinha que tem um irmão que ele entrou agora aqui, o nosso irmão Ronan. Ele tem a casa dele na cidade, né? Mas ele também tem uma casinha que fica, uma casa bem legal que fica na beira do rio. De vez em quando nós íamos para ali compartilhar um almoço, botava uma rede debaixo daquelas árvores, tomava um banho de rio ali, né? Do rio Andirá. E a gente sentia aquela paz, aquela alegria, aquela leveza do Espírito Santo, né? Do Senhor. É muito gostoso quando a gente vive assim numa situação de simplicidade, né? Eu fui criado em interiores, irmãos. Eu tenho um prazer de chegar numa casa de interior. Eu acho muito bonito isso, muito legal. A cidade, ela causa estresse. Eu não sei se você já teve o privilégio de andar muito por Manaus, mas a cabeça dói toda hora, aquele calor absurdo, aquele estresse, aquela buzina, aquele barulho, não é verdade? Obviamente, nem todos podem sair da cidade para ir para um campo, mas quando tiver a oportunidade, irmãos, se puder fazer essa escolha, faça, você vai sentir a tranquilidade, a leveza que vem, que você pode ver ali as obras da criação, as árvores, os pássaros cantando, os macaquinhos comendo as frutas. É muito bonito, né? É muito legal. Aqui diz, ó, o lar que Deus escolheu para seu filho, para Jesus. Jesus veio a este mundo a fim de realizar a maior obra jamais efetuada entre os homens. Veio como embaixador de Deus para nos mostrar a maneira de viver de modo a conseguir na vida os melhores resultados. Quais foram as condições escolhidas pelo Pai para o Filho, para Jesus? Qual foi? Olha aqui qual que foi, ó. Uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto e respeitável, uma vida de simplicidade, lutas diárias, né, com dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento, irmãos. Mesmo que tivesse tudo isso, era feito com contentamento. A hora de estudo junto da sua mãe, com o rolo aberto das escrituras, a serenidade da alvorada, do crepúsculo no verdor do vale, o sagrado ministério da natureza, o estudo da criação e da providência, a comunhão da alma com Deus, tais foram as condições e oportunidades dos primeiros anos da vida de Jesus. Amém? Irmãos, ontem eu estava assistindo aqui, foi feita uma peça, né, aqui na Campal, e essa peça tinha ali anjos e Jesus voltando. Fizeram um negócio muito lindo, né? Com aquela música Vencendo Vem Jesus. É aquela música que diz: Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Você lembra? Você sabe essa música, né? Essa música ela chama, né? Ela toca o nosso coração. E ali aparecia Jesus, os anjos, eles fizeram bem bonito. E naquela hora, irmãos, eu estava olhando ali para ali, querendo me emocionando, né? Por causa de um detalhe. Eu dizia para minha esposa, eu falei: Olha, se nós estamos olhando isso daqui e já estamos imaginando Jesus voltando, imagina quando ele voltar de verdade. Que momento vai ser esse? Que maravilhoso vai ser esse sentimento que nós vamos sentir ao ver Jesus voltando. E uma das coisas que mais eu comecei a colocar no meu coração foi: e aí nessa hora, irmão, não tem esse negócio de, porque o meu filho é médico, o meu filho é engenheiro, o meu filho é isso, o meu filho é aquilo. Não. A nossa alegria vai ser nosso filho salvo, salvo. E aqui vai dizer, ó, que um lar onde o rolo das escrituras é aberto, onde você pode ensinar os seus filhos pela manhã, pode cantar louvores com eles. Isso aqui agrada muito a Deus. Então, irmãos, leve a sério isso aqui, leve em consideração isso daqui, tá bom? Porque no final Deus vai perguntar: cadê os filhos que eu te dei? Cadê a família que eu te dei? O que que você fez com a saúde, com a vida que eu te dei? Então, que nós possamos escolher bem o local onde a gente vai morar, porque isso faz toda a diferença na educação dos nossos filhos também, né? Quantas famílias eu já vi sendo destruídas porque escolheram um mau lar para morar, e onde os filhos começaram a ser influenciados pelos vizinhos, pelos amigos, pelas crianças, pelas jovens, e hoje estão vivendo numa vida completamente complicada, filhos na prostituição. É muito difícil, mano, muito difícil. Então, assim, isso aqui é um conselho para mim e para você, tá bom? Aqui diz, ó, lares rurais na terra prometida. Isso aqui, quando Deus prometeu a terra para o povo, aqui vai dizer que na terra prometida, a disciplina começada no deserto continuou sob circunstâncias favoráveis à formação dos bons hábitos. O povo não se aglomerava nas cidades, porém cada família possuía sua própria terra, garantindo a todas as saudáveis bênçãos da vida natural, que não eram pervertidas. Percebeu? Isso aqui é para aqueles que têm condições, né, de ter a sua própria terrinha. Eu sei que alguns, eu estou falando e alguns estão sonhando com isso, né, Senhor? Eu queria tanto ter minha terrinha, minha casa. Queria tanto poder, quem sabe, um dia estar no campo, poder estar num local assim mais reservado, mais tranquilo, vendo a natureza.
Isso para mim não é possível nesse momento. Deus sabe a tua realidade, irmão. Fique tranquilo. Deus sabe a sua realidade, tá bom? Mas se você tiver a oportunidade, como eu sempre digo, aproveite, é maravilhoso. Aqui diz, influência no lar e no caráter de João, o João Batista. Vai dizer assim, ó, João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais a sua primeira educação. A maior parte da sua vida ele passou no deserto. Ele foi a escolha de João, foi a escolha de João, irmão, preferir aos prazeres e luxo da vida da cidade a severa disciplina do deserto. Ou seja, ele preferiu a severa disciplina do deserto do que morar em luxuosas casas, em prazeres da cidade. Aqui o ambiente era favorável aos hábitos de simplicidade e abnegação. E antes que eu continue o texto aqui, eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. Você pode estar olhando isso aqui e vai dizer assim, não, é, 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 pastor, mas isso aqui é muito duro. Isso aqui é algo, morar num lugar assim onde tem que estar me abnegando de outras coisas e tal, isso aqui é muito duro. Isso aqui, irmãos, é dentro de um contexto de uma pessoa que ela está se consagrando a Deus todo o tempo, que ela sabe que para para ela a prioridade é o Senhor. Isso aqui é dentro desse contexto. De você saber que onde você está morando, você não consegue adorar o Senhor. Mas, pastor, eu moro na cidade, ali eu consigo. Então, você escolheu um bom lar para você morar, tá bom? Fique tranquilo. E aí Deus ele vai ser honrado também onde você escolheu. Caso você tenha a oportunidade um dia de buscar um local que você possa adorar ao Senhor em meio à natureza, aí você vier a fazer, com certeza Deus vai ser glorificado. Mas enquanto você não consegue, você tem um local onde você mora e você consiga glorificar ao Senhor, que o som ao lado não vai atrapalhar, glorificado seja o nome do Senhor também por lugar que você mora. Aqui diz assim, ó, não perturbado pelo clamor do mundo, aquele lá que João queria morar. Podia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. Desde a meninice, a sua missão estava diante de si, e ele aceitou o seu santo encargo. Outros grandes homens criados em lares rurais. Aqui vai falar, ó, o mesmo acontece com a maioria dos melhores e mais nobres homens de todos os séculos. Leia a história de Abraão, Jacó, José, Moisés. Moisés ele foi criado nos palácios, é verdade. Mas depois Deus teve que mandá-lo para o deserto, num lugar simples, por 40 anos para poder ser preparado para uma grande missão. Davi, Eliseu, estudai a vida dos homens de épocas posteriores que mais honrosamente ocuparam posições de confiança e responsabilidade. Então a Bíblia vai nos mostrar quão valioso é a gente ter essa saber escolher bem, né? Quantos deles não foram criados num lar campestre? Poucos conheciam de luxo, não gastaram o tempo da juventude em diversões. Muitos deles foram obrigados a lutar com a pobreza e privações. Aprenderam primeiramente a trabalhar, e a sua vida ativa ao ar livre deu-lhes elasticidade e vigor a todas as faculdades. Forçados a contar unicamente com os próprios recursos, aprenderam a combater as dificuldades, a vencer os obstáculos e adquiriram ânimo e perseverança. Obrigados, por assim dizer, das más companhias, satisfaziam-se com os prazeres naturais, com uma camaradagem sã. Amém? Então, aqui, irmão, todas as vezes que você ensinar os seus filhos num local tranquilo, simples e colocando sempre o trabalho diante deles, com certeza eles serão filhos abençoados e abençoadores. Eu tenho certeza que Deus vai honrar você, a sua família. Eram simples nos gostos e de hábitos moderados. Regiam-se por princípios e cresciam puros, robustos e leais. Ao terem que dedicar-se um meio de vida, levavam para esse trabalho vigor físico e mental, boa disposição de espírito, capacidade de conhecer e executar planos e firmeza para resistir ao mal, o que os tornava no mundo uma força positiva para o bem. A Ciência do Bom Viver, página 366. Amém? Você entendeu esse estudo de hoje? Eu oro para que tenha ficado claro para você o desejo que Deus tem de que você more num lugar onde você possa glorificar o nome do Senhor. Se hoje você está morando num lugar, irmão, que você percebe que ali está sendo muito duro para você, e você mora alugado, faça planos para que você saia desse lugar e adore ao Senhor num lugar que fique mais tranquilo. Eu sei que às vezes a questão financeira, né, os valores também fazem muita diferença na escolha de um local. Mas eu acredito que quando a gente coloca diante do Senhor, Deus ele abre portas, ele faz coisas maravilhosas, ele resolve problemas. Então, que a sua vida seja uma vida de testemunho, que você leve em consideração os conselhos e que a tua vida possa, todos os dias você possa louvar e glorificar o nome do Senhor pelo aquilo que ele te deu, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você tem feito através, pelo aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Tá bom? Então, que Deus te abençoe poderosamente. O apelo de hoje é: obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos.
que eu me consagre todos os dias ao Senhor, que eu tenha condições de escolher um bom local para viver e que eu possa adorá-lo sempre como o Senhor merece. Que esse seja o desejo do nosso coração, irmãos, e que você coloque isso como sendo um alvo, uma meta, um objetivo para você todos os dias. Amém? Que o seu lar seja um Amém. pedacinho do céu e que no seu lar a harmonia seja constante. Que o amor, a paz, Amém, que Senhor. excede todo o entendimento, é, possa tomar conta do seu coração e da sua vida todos os dias. Deus te abençoe. Amém, Ora, Senhor. oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos e ensinamentos dessa manhã. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor se preocupa até mesmo com o local onde a gente mora. E isso, Senhor Deus, o Senhor faz porque o Senhor quer que nós sejamos salvos. Nos abençoe, Senhor Deus. Possamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Mas para isso, Senhor Deus, possamos escolher bem o local onde nós vamos morar, para que as influências dos vizinhos ao redor não venham contaminar a nossa mente, tirar a nossa paz, nos trazer desassossego. E pelo contrário, possamos ter a tranquilidade em te adorar, em glorificar o teu nome e também testemunhar do Senhor por onde passarmos. Abençoe o teu povo, cuide de cada um e dá um sábado de muita paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo do Senhor. Amém. Amém. Espero que essa mensagem tenha ficado clara para todos nós e que você tenha tomado como uma mensagem ao seu coração nessa manhã. Amém? Amém. 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 Mostra aquele seu rosto bonito, aquele sorrisão Colgate. Se você está sem chapa, coloca a chapa aí rapidinho, pra fazer aquele sorrisão. Pastor, Opa, tá me opa, ouvindo aí, mano? tô ouvindo, meu amigo. Pai, eu só queria, eu tava pensando aqui, né, durante a palestra aí, e a questão lá da escolha de Ló, né? Quando ele escolheu, Abraão pediu para ele escolheu o lugar onde ia morar, foi a desgraça da família dele, né? Um exemplo, exatamente. Um exemplo negativo, né, Ronan? É, isso Negativo, aí, é isso mesmo. Quando a gente não sabe escolher, a gente pode trazer muitos prejuízos para nossa família, né? é É isso verdade. mesmo. Vamos tirar aquela Em foto outro linda? momento, eu vou contar minha história para o senhor, pastor. Ah, bom. Vamos lá tirar aquela foto linda. Dois, três e. Deixa eu colocar aqui a outra foto. Olha, hoje quase todo mundo tá com a câmera ligada. Falta só Cassiane, que ela não gosta, ela disse que ela não fez chapinha de manhã cedo, ela não gosta de mostrar o cabelo. Cecília, Joelma, que vem. Vamos lá, tirar aqui. Fez e. Kelma. Kelma não tá na natureza dela lá, naquela paisagem linda das árvores, né, Kelma? Mas daqui a pouco ela vai estar por lá. Em nome de Jesus. Povo de Deus, uma alegria ver vocês uma vez mais. Que o sábado seja uma bênção na vida de vocês hoje, como sempre é. Vocês possam adorar o Papai do Céu na Amém. igreja. Possamos ter aquele encontro com o Senhor e amanhã a gente vai se ver de novo para a glória do Senhor. Amém? Amém. 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 Feliz, Amém. Seja Amém. louvado. sábado. Feliz sábado a Tá todos. caindo chuva Sábado. agora aqui, Feliz ó. sábado. Tá caindo chuva Sábado. aqui. Esse aqui representa chuva de bênção nas nossas vidas. Meu amigo Emerson, te ver Amém. por aqui, Emerson. E aqui vai já chover. Tá chovendo pra cá. Povo de Deus, até mais. Um abraço. Até.